Olá, é um prazer estar mais uma vez conversando com você e, como sempre, trazendo dicas aqui que, se você seguir, certamente sua vida financeira vai melhorar. O tema que eu quero falar hoje certamente causaria grandes polêmicas, dependendo do ambiente que você colocasse, porque as pessoas falam dele de uma maneira muito empírica, escutando vídeos de repente do YouTube ou algum comentário na televisão. Então eu quero justamente que a gente tome decisões de maneira mais técnica, que você saiba falar baseado em números. E às vezes, para a gente tomar uma decisão como essa, a gente precisa até saber que números eu vou coletar. E para isso, eu queria trazer a questão de ter um carro ou você usar um aplicativo tipo Uber. O que seria melhor? Se você mora perto do trabalho, quanto é esse perto? Vale a pena você ter um carro? Quanto é que, do ponto de vista econômico, quando é que seria viável e quando é que seria inviável? É essa visão que eu gostaria de que vocês tomassem decisões com cunho mais técnico. Mais uma vez eu vou deixar aqui um simulador, onde você vai poder colocar a sua realidade. Eu vou colocar em alguma hora aqui um QR Code, e esse QR Code você vai poder testar lá, entrando no simulador, de maneira que você, colocando sua realidade, vai mostrar se é viável ou não, deixando de usar um carro. Particularmente, eu acho extremamente confortável você ter um carro onde você pode colocar ali um podcast para ir escutando, não tem o tempo de espera. E aí a gente, considerando essa situação de tempo, que é uma coisa que cada dia se torna muito escasso, a gente considerar só o ponto de vista econômico seja até uma questão rasa. Porém, nessa análise eu vou falar só do ponto de vista econômico. E eu te pergunto, se você morasse perto do seu trabalho, você acha que haveria uma resposta única? É melhor você usar os aplicativos como Uber? E eu queria mostrar aqui em que situação, pegando até um caso real, o caso que eu vou colocar aqui é bem prático, de uma pessoa que usa o carro a uma distância de mais ou menos 5 quilômetros do trabalho, diariamente, e que não se movimenta muito durante o final de semana, talvez é uma distância de 15 quilômetros para alguma diversão. E se isso seria viável, o que aconteceria no médio e longo prazo? Daria para manter esse carro? Sobraria algum dinheiro? Que é isso que eu quero mostrar a você. De repente você está seguindo um conceito onde você está até perdendo dinheiro. Eu quero botar número nessa conversa aqui. Eu quero dar informações mais técnicas. Se você vai achar que existe uma resposta única para todos, eu quero quebrar essa sua visão. Por isso que eu estou deixando um simulador. Então vamos para a prática aqui, vamos ver como é que funciona o simulador, quais informações seriam interessantes pegar, de maneira que vocês tomem decisões de forma mais assertiva, ok? Esse aqui é o simulador. Eu vou considerar aqui um carro 1.0 relativamente econômico, de manutenção mais barato, já que a pessoa não tem dinheiro, um carro até 30 mil reais, um carro mais antigo. E alguns pontos que eu vou considerar aqui, que o carro vai fazer na cidade 8,5 quilômetros, que o cara vai percorrer 8 km, 8,5 na verdade, com 1 litro de combustível. O litro do combustível eu estou colocando aqui como se ele tivesse a R$ 6,35. É a realidade que está hoje na cidade que eu moro aqui. O seguro, anualmente o cara vai pagar R$ 2.000 de seguro. O IPVA, o carro mais barato desse aqui, que o cara paga aqui em torno de R$ 900. Manutenção mais lavagem anualmente, mais R$ 900 você vai gastar no ano com esse carro. Reserva para multas anual, alguma hora você deu um deslize ali, R$ 200. Reserva para colisão, caso aconteça, R$ 500 por ano. Mesmo que você não gaste, mas eu vou deixar uma reserva. E esse carro, que ele custe R$ 30 mil aqui, é um valor próximo. Então, durante os dias úteis, ele vai fazer 8,5 km com litro. Um ponto importante que você está vendo aqui nessa primeira parte aqui, que as células são cinza. Então, você só vai alterar nesse simulador as células que estão na cor cinza. Observa que aqui ele está 8,5 km com litro de combustível, mas quando eu vou para cá ele está fazendo 11. Por quê? Porque eu estou colocando no final de semana, que é mais livre o carro. Então, considerando essa situação aqui, vai ficar mais econômico, vai ter menos trânsito, então ele vai sair de 8,5 para 11, tá? Você vai também sair menos apressado. Como é que ficaria essas despesas mensais? Então, se eu dividir aqui esse valor do seguro de R$ 2.000, ele vai dar R$ 166,67 mensais e assim sucessivamente, cada uma dessas despesas aqui. Como o carro custa R$ 30 mil, você não ia gastar, não ia pegar esse dinheiro
ia botar no veículo, você teoricamente você poderia investir. Eu coloquei um retorno de 0,8 ao mês, então esses 30 mil geraria R$ 240 mensais. Observa que eu estou colocando aqui mais detalhe, é um simulador que você não vai encontrar em outros vídeos, porque eu estou te dando uma visão ampla de consumos diferentes. Se você até quiser mais simples, você bota aqui o mesmo consumo no final de semana e o mesmo da semana. Bota o mesmo, vai sair o simulador do mesmo jeito. Mas se você quiser ter mais detalhe como funciona, um retorno do investimento em cima do capital que você está colocando, eu tô considerando isso aqui. Todas essas informações eu vou utilizar para a gente saber se é viável ou não ter um carro desse. E de repente, imagina aqui que um carro desse, na minha cidade aqui que é muito quente, e você tem um carro com ar-condicionado, você teria no mínimo mais conforto. Mas, como eu estou te falando, eu não estou tratando aqui a questão de conforto ou de um tempo que você vai economizar. Eu estou falando da questão estritamente financeira, se vale a pena ou não você ter um carro ou usar um aplicativo como Uber. Eu considerei naquele padrão que eu conversando com vocês que o mês tem 22 dias úteis e que de ida e volta essa pessoa gastaria para o trabalho 11 quilômetros. Então você tem um valor também de estacionamento ou franelinha que você pague ali para evitar algum desgaste de R$ 5, né? Muita gente nem vai pagar esse valor, mas eu já estou considerando, como eu coloquei aqui, ó, valor de colisão, valor de multa, mesmo que você seja mais cuidadoso. Por exemplo, eu tenho anos que eu não levo multa, mas vamos considerar que tudo isso seja possível. E aí o franelinha eu vou colocar aqui como R$ 5 por dia, certo? É o valor médio que você vai gastar aqui por dia. Então, diante da situação, coloca aqui. Quanto é que você vai gastar por dia? Por cada dia útil aqui da semana que você vai usar o veículo. Final de semana. São 8 no mês, né? Porque 22 mais 8 dá 30, né? 30 dias. E quilometragem eu vou colocar aqui que você vai rodar ida e volta 22 quilômetros, tá? Você vai estar uma distância aqui de 11 quilômetros do ponto de partida. E estacionamento eu coloquei aqui de um shopping, tá? R$ 13 que você vai gastar aqui cada vez que você for. Então, todos os 8 dias você vai gastar R$ 13 de estacionamento. Estou colocando aqui os dados de gasto do carro. Resumo de despesas mensais, né? Como é que vai ficar? Com o veículo de combustível mais estacionamento. Combustível você vai gastar R$ 180 por mês nessa situação que você está usando aqui, ó. E de franelinha ali você vai gastar 110. Isso eu estou falando em dias úteis. E total de combustível mais estacionamento 290, que é a soma desses dois. E durante o final de semana, se você vai usar o carro nessa condição aqui dos 8 dias, indo lá para um shopping que esteja a 11 quilômetros, né, de ida e volta aqui para o shopping lá. 11 de ida e 11 de volta. Você vai ter aqui combustível R$ 101 nos 4 finais de semana, estacionamento mais 104 e total 205. Vamos agora para, se você fosse utilizar a mesma distância, eu fiz uma simulação, fui testando lá quanto é que ficaria o Uber. Peguei no horário de ida, para essa distância aqui, monitorei lá o ponto que eu tinha de partida, deu 19 de ida com 24 de volta. Então você gastaria para rodar esses 11 quilômetros, certo? Nos 22 dias úteis, você gastaria aqui no total gasto por dia 43.946 no mês, né? No caso, só para os dias úteis. Agora, no final de semana, você vai gastar, na mesma situação, 25 de ida do Uber mais 26 de volta, 408. Vamos ver como é que fica agora essa conta aqui embaixo, quando eu comparo aqui na análise, comparando as despesas mensais, gastando aqui o Uber ou o carro que está nessa parte aqui de baixo. Então, quanto é que deu aqui? Somando combustível, estacionamento, todas as despesas como está aqui, foi R$ 871 gastos mensais. Nesse caso aqui, o Uber, que está aqui em amarelo, então esses dados aqui em amarelo são do Uber aqui. Quanto é que eu gastei? Somando esse valor com esse, né, que é o da semana mais o final de semana, eu vou ter 1.354. Tá lembrado que eu falei que o carro, se eu guardasse esse dinheiro no investimento, ele daria um retorno de R$ 240 por mês? Então eu vou considerar aqui que eu vou ter 1.300, só que eu vou abater R$ 240, tá? Por quê? Porque eu estou tendo essa receita lá no investimento que eu fiz. Então, no total, eu vou gastar aqui 1.114 se eu quiser usar Uber. Isso é uma situação, é um caso que eu fiz uma análise aqui, é real, tá? E se eu quisesse usar o carro
quanto é que eu ia gastar por mês com seguro, com tudo? R$ 871. Então, veja que coisa interessante esse resumo aqui. Eu tenho aqui que eu vou percorrer 5.000 quilômetros, certo? Como eu vou ter aqui R$ 871 nesses 5.000 quilômetros, eu vou ter um custo usando o carro de R$ 2,08 no quilômetro rodado. Vou gastar por ano R$ 10.000. Então, para ter um carro, eu gasto 10 mil. Para ter a mesma análise no aplicativo, enquanto no carro eu tive R$ 2,08 km, aqui eu vou ter, vou ter um custo de 2,67. Vou gastar 13.368. Então ficou mais econômico eu usar o carro. Então passa a ter mais conforto e usando o carro eu fico melhor, mesmo considerando manutenções, guardando aquele valor que você pode até um ano você gastar menos, mas você vai deixando aquele valor ali com o objetivo de fazer a manutenção que de repente o carro precise futuramente. Por ano, eu teria uma economia aqui de R$ 2.900 usando o carro ao invés do aplicativo. Agora, imagina aqui uma situação, certo, diferente, que às vezes tem gente que usa o carro, tem, por exemplo, uma pessoa da família que usa o carro, certo, mas quem paga o IPVA, quem paga o seguro, quem paga as manutenções não é a pessoa só é usuário, paga o combustível, mas só é usuário. Como é que fica essa relação aqui? Então, imagina que na situação atual, você pagando tudo, você já está perdendo quase R$ 3.000 por usar o aplicativo, tá? Se você fizesse tudo por aplicativo. Agora vamos para a prática aqui, numa situação agora diferente. Como eu disse a você, eu posso alterar as células cinza. Então, imagina agora uma análise mais individualizada nessa situação, que a pessoa não paga o seguro, todas essas coisas. Então, seguro, vou botar aqui 0, tá? No simulador. O IPVA a pessoa também não paga, 0. Vou colocar aqui manutenção, também não paga, 0. A multa eu vou deixar e a colisão também. Os R$ 30.000, como não foi ele que investiu, ele não vai ter, não vou colocar aqui esse retorno do investimento, tá? Então aqui onde tem esse 1 aqui, eu vou colocar 0. Ele vai tirar esse valor. Resumindo, como é que vai ficar agora? Agora, minha economia anual é de R$ 9.500. Entendam bem o seguinte, esse valor aqui de R$ 9.500, a pessoa está nessa condição, é um benefício muito grande, ganhar R$ 9.000. Esse dinheiro podia ser investido, utilizar corretamente esse investimento, é mais uma receita por ano. Entendam aqui a importância de utilizar um simulador para tomar decisões mais técnicas. Imagina que eu não vou pagar aqui esse flanelinha aqui, ó, vou botar 0, certo? Não vou pagar aqui, não vou ter essa despesa aqui de estacionamento também aqui, vou colocar 0 aqui, certo? No final de semana. Resumindo, eu vou ter aqui R$ 12.000 de retorno. Isso é a função, o objetivo de colocar um simulador. Entendam que é muito importante a gente tomar decisões com um cunho mais técnico. Do contrário, a gente vai tomar decisões erradas. Espero que vocês tenham entendido a importância de tomar decisões com razão e não com emoção. Fazer mais análise financeira em cada decisão que a gente está tomando, como é que a gente está aplicando os nossos recursos. E é por isso que eu estou deixando aqui para vocês o simulador de forma gratuita, muito mais completo do que a média que eu tenho visto aí. E assim vocês vão tomar a decisão correta, colocando ali os valores, tanto no final de semana, quanto durante a semana, quanto é que você está gastando. Porque um dos grandes problemas também que existe é quando você tem mais facilidade, você usa mais. Aí, nesse sentido, se você fizer assim, esse cálculo fica furado. Eu estou falando na mesma condição, nesse exemplo que eu dei, que você pode alterar ali se você tem um carro mais caro, enfim. Manda esse vídeo aí para muita gente que não está nem considerando os outros pontos que eu citei ao longo do vídeo, como, por exemplo, o conforto, a velocidade, o tempo que você vai ter melhor. E aí cada um vai tomar as decisões considerando o que é mais importante. Muito bom estar mais uma vez com vocês e até a próxima.